Bom, bom dia a todos, pessoal. Acho que o mês de maio foi mais um mês bem positivo, bem interessante para a classe de crédito privado como um todo. A gente seguiu vendo um inflow bem forte para os mandatos da indústria. Então, tivemos um mês com 31 bi aproximadamente de aplicação líquida, né, numa amostra que a gente acompanha mensalmente. Ainda, sim, teve uma desaceleração em relação a abril, mas com um montante bem expressivo dentro da série histórica. Por outro lado, a gente continua vendo um mercado primário bem aquecido, né? Então, se tem bastante recurso entrando nos fundos, tem bastante apetite para compra, a gente também está vendo uma oferta bem forte no mercado primário, então isso naturalmente acaba acomodando esse apetite por ativos que a gente tem no mercado. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente traz o mercado primário de debêntures em CDI+, né? A gente pode observar aqui que maio de 24, né, foi um mês muito forte dentro dessa série histórica. A gente teve quase 37 bi de emissões no mercado primário. E quando a gente olha no acumulado do ano, a gente já passou de 114 bi, sendo que em 2022, até final de maio, a gente só tinha tido 85 bi de emissões, né? Acho que vale a pena ressaltar aqui que algumas dessas ofertas elas não tiveram 100% de demanda no mercado primário, né? Então a gente viu algumas ofertas ou com uma qualidade de risco um pouco mais apimentado, né? Não tendo apetite integral do mercado, ou algumas ofertas que são riscos bons, mas que já estavam com um nível de precificação muito baixo, também não tendo 100% de saída no mercado primário. Então, o mercado passa um pouco essa notícia, né, para os DCMs, mostrando que o mercado, apesar de estar captando bem, vai ser disciplinado na alocação desses recursos, né? Então, para adicionar um pouco mais de risco, precisa sim ter mais prêmio, e para alongar naturalmente também é preciso ter um pickup de spread interessante. Então, aqui na XP Asset, a gente ficou de fora de uma série de emissões que vieram no mercado primário, né? A gente está sendo muito disciplinado aqui em não baixar a qualidade do crédito e também não alongar muitas carteiras, né? Então, a gente tem priorizado aumentar mais a exposição em ofertas em que a gente tem identificado bons riscos-retornos e também buscar mais no mercado secundário ativos que façam mais sentido, né, para adicionar nas nossas carteiras. Quando a gente passa aqui para o mercado de isentas, a gente segue também com um mercado bem aquecido. Então, a gente teve 10 bi de emissões em maio e no acumulado do ano, 44 bi, mais do que o dobro do que a gente teve até maio em 2022. Então, aqui a gente segue vendo muitas ofertas vindo, e aqui, diferente do que aconteceu no CDI, a gente teve, na verdade, a grande maioria dessas ofertas não conseguindo serem vendidas 100% no mercado. A gente já vê isso acontecendo. Não é o primeiro mês, agora em maio, a gente já tinha visto em abril também. Então, acho que os DCMs tinham agressivado mais na precificação desses ativos. O mercado, quando essas ofertas vêm, elas vêm para o público profissional. Então, os principais compradores, né, nas ofertas são os institucionais, de fato, são as assets. E nesses níveis que vêm vindo, né, esses primários, 5 bips, 15 bips, realmente não tinha atratividade, né, para a indústria e para os fundos de investimento. E então grande parte dessas ofertas ficaram nos balanços dos bancos. Alguns bancos, né, têm carregado essa posição
esperando essas ofertas caírem de profissional para qualificado para depois vender nas bases para as pessoas físicas. Alguns outros preferem já entregar a parte dos FIIs que eles levaram nessas operações e vender no mercado secundário com mais prêmio, né? Então, a gente já vem vendo esse movimento acontecendo, na verdade, desde abril, né? E isso tem sido positivo para a indústria, na medida em que a gente espera que próximos primários já venham com níveis mais interessantes. E a gente já, de fato, tem visto isso, né? Então, a gente aqui tem sido muito seletivo mesmo em ofertas de primário, poucas ofertas que fazem sentido a gente entra no primário, e a gente tem buscado mais ativos no mercado secundário, onde a gente consegue ainda mais prêmio do que, do que nessas ofertas. E aí, isso trouxe aqui o que aconteceu nos índices da Ambima, né? Então, falando primeiro aqui no IDA IPCA Infraestrutura, a gente viu esse movimento de abertura que já vinha acontecendo continuando, né? Então, a gente vê ali o IDA IPCA Infraestrutura abrindo de 60 bips para 63 bips. Isso, de fato, a gente consegue observar olhando a média dos mercados, né? Isso foi mais disseminado, de fato, e é interessante porque a gente continua achando interessante muitos ativos que tem disponíveis no secundário e que tem vindo no primário. E aí, em relação ao IDADI, né, que é o índice da Ambima para os ativos em CDI, a gente viu uma abertura de 1,58 para 1,61, mas quando a gente olha esse patamar de spread ainda está bem acima do que a gente tem visto na grande maioria das ofertas primárias para ativos AAA, AA+, né? Então teve essa leve abertura de 3 bips, mas quando a gente olha, a gente ainda segue vendo mais fechamento de spreads do que de fato essa abertura que a gente conseguiu observar no índice da Ambima. Aqui, né, com relação à curva de juros reais, como o Genta e o Júlio comentaram também, a gente teve um mês, né, de fechamento, marginal, mas foi um movimento positivo, né? Então, a curva tinha fechado ali em maio quase toda entre 6,10 e 6,20, né? Teve uma abertura aqui da inflação implícita, então os fundos que têm risco de mercado também performaram bem ao longo do mês de maio. E aqui a gente traz um pouco da performance da nossa grade de produtos. Acho que foi um mês bem positivo, onde todos os produtos rodaram acima do CDI. E acho que vale destacar só alguns, né, também para não ser muito maçante. Acho que aqui desse slide vale ressaltar o XP debêntures incentivadas, que entregou uma performance de 1,35, isento no mês de maio. E aí no gráfico seguinte, a gente já tem aqui também como retorno bruto e em percentual do CDI. E aí acho que vale a pena a gente ressaltar aqui o XP Corporate Top, com 0,96% contra 0,83% do CDI, ou seja, 116% do CDI. O XP Corporate Plus com 1,01%, né, 1% no mês, 121% do CDI, e o XP debêntures incentivadas RED com 0,97% de retorno, isento, né, para o investidor pessoa física, um retorno aqui de 117% do CDI. Então, no ano também, os fundos de crédito com uma performance bem interessante, e os fundos de previdência também tendo uma performance interessante de forma geral. Agora a gente passa um pouco, né, para como está a carteira de cada fundo. A gente aqui consegue mostrar, né, percentual de alocação, duration das carteiras e spread bruto, né, e o spread líquido de ADM. Então, reforçando mais aqui os fundos de crédito da família Corporate,
O XP Corporate Lite, ele teve uma diluição no mês para 62% de alocação, né, um fundo que tem captado mais. A gente tem sido bem disciplinado aqui na alocação desses recursos, então, nesse curto prazo, a gente tem tido um pouco mais de parcimônia na alocação, então, naturalmente, ele teve uma queda nesse percentual de alocação, mas com o tempo a gente vai retomando essa alocação para os níveis em que a gente acha mais adequados, 70%, 75%. Então, aqui o spread bruto está em CDI mais 1,45 e o carrego líquido na CDI mais 0,40. O XP Corporate Top 83,6% de alocação, uma carteira com spread bruto de CDI mais 2,27 e um carrego líquido de ADM de CDI mais 1,14 e o XP Corporate Plus 90% de alocação, numa carteira com a CDI mais 3,23 e um carrego líquido de ADM de CDI mais 2,16%. Né? Eu acho que vale a pena ressaltar aqui também os fundos de debêntures incentivadas com um spread bem interessante, né? Os XP debêntures incentivadas com um spread de 1,18% sobre a B equivalente e o XP debêntures incentivadas RED com 1% acima do CDI. Então, são fundos que a gente acha muito interessante para o investidor pessoa física, dada a isenção que a gente tem, dado o movimento que a gente ainda observa, que tem um potencial de fechamento desses spreads e todo o benefício que a gente tem dentro do fundo de diversificação e liquidez para a pessoa física. Acho que o último recado aqui que a gente gostaria de passar é que teve mais um acontecimento também relevante em maio, em que saiu o resultado do leilão reverso, né, das lojas americanas e a gente foi exitoso em conseguir sair de 100% da nossa exposição. Né, os ativos de Americanas nos nossos mandatos estavam marcados entre 17% e 18% do PEOPAR, dependendo do administrador do fundo, e a gente conseguiu sair a 24,5% do PEOPAR, então acima da média de corte do leilão reverso. Então isso já trouxe um ganho, né? Teve uma remarcação agora no início do mês de junho, que já também trouxe aqui um início de mês muito interessante, muito positivo para os mandatos CDI+. Então, agora, o próximo passo é de fato a liquidação desses ativos, que deve acontecer no início de julho, na primeira quinzena de julho, e a gente zera a pedra, sai 100% do risco de Americanas e deixa de ter qualquer relação com a companhia. Então, mais um passo bem importante aqui, onde a gente consegue sair da exposição e tendo um ganho bem interessante contra a marcação que a gente tinha. Acho que essas eram as considerações que eu tinha e sigo bem otimista com o mercado no curto, médio prazo. A gente segue vendo bastante apetite pela classe de ativos e ainda tem diversos ativos que têm possibilidade de ter ganho de capital adicional.